Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Frank Neto Santa Cruz de Oliveira e eu quero fazer um convite a vocês para uma reflexão. E ao final deste vídeo eu vou fazer um convite para vocês participarem ou contribuírem nessa reflexão. Para começar este convite, eu quero trazer aqui um paradoxo de Zenão de Eleia, de 490 a.C. Esse paradoxo de Zenão, ele fala entre dois pontos há infinitos pontos. Ninguém consegue atravessar infinitos pontos, logo não há movimento. Veja, se nós pensarmos nesse paradoxo com um olhar matemático, parece razoável que, de fato, entre dois pontos, um ponto A e B, por existir infinitos pontos, não seria possível alguém conseguir atravessar esses pontos. Entretanto, aonde que está a falha no paradoxo de Zenão? Está a falha que são dois universos diferentes que estão conjugando esse paradoxo. Primeiro, quando se fala em dois pontos, nós estamos falando do numeral 2 que está inserido no conjunto dos números reais ou dos números naturais. Entretanto, infinito não é um conceito, não é algo que está inserido dentro dos números reais ou naturais. Infinito é um conceito matemático, uma abstração para representar esta realidade numérica. Veja então que a matemática atualmente, a partir da metade do século XX, ela detém ferramentas que compreendem a falha desse paradoxo. E o que isso tem a ver com a reflexão que eu quero convidá-los? Porque eu tenho percebido hoje o debate no campo de inteligência artificial, uma diversidade imensa de pessoas debatendo o assunto ao mesmo tempo que elas manifestam que elas mesmas não compreendem a questão dos algoritmos ou como que os algoritmos se comportam. E nesse sentido, eu acho que muita dessa confusão se dá porque as pessoas falam dessa temática tendo como pano de fundo um tipo de lógica clássica. E os algoritmos de atualmente, eles não estão mais pautados no modelo de lógica clássica. Então veja que a lógica é a ciência que estuda a relação de consequência do raciocínio válido. Essa relação, ela pode ser uma relação dedutiva, indutiva, abdutiva, lá do curso, né? Mas, essencialmente, ela trabalha com o conceito de validade. E esse raciocínio de validade, na lógica clássica, é pautado em três princípios aristotélicos. O princípio da não contradição, o princípio do terceiro excluído e o princípio da identidade. Esses princípios são leis básicas ou axiomas do pensamento racional nas lógicas clássicas. O princípio da não contradição, ele vai dizer que nunca pode ser o caso de X e não X. Um exemplo, não é possível estar seco e chovendo ao mesmo tempo. Nunca pode ser o caso de X e não X. O princípio do terceiro excluído. Dado qualquer X, tem que acontecer X ou não X. Ou seja, ou está chovendo ou está seco. Não há uma terceira possibilidade. E o princípio da identidade. Para todo X, X é igual a X, a identidade dos elementos. Ocorre que esses modelos lógicos clássicos, né, ou aristotélicos, eles são baseados nesses princípios. Como exemplo, nós temos a lógica proposicional, que é formada pelas fórmulas atômicas e ou sem então os parentes, que se aproxima um pouco da linguagem natural e que não é um modelo lógico adequado para a matemática ou a computação, visto que ele tem uma série de inconsistências, né, para esse propósito. Então, surge a necessidade de lógicas mais fixas que permite, então, a aprovação de teoremas matemáticos, comprovação de teorema matemático, aplicação dentro de algoritmos computacionais, né? Então, entre ainda esses modelos de lógicas clássicas, nós temos as lógicas de predicados, lógica de primeira e segunda ordem. Essas lógicas, elas acrescentam os codificadores para todos, existe. A lógica de primeira ordem é um modelo lógico que trabalha com elementos individuais. Então, um número específico num conjunto numérico. Já a lógica de segunda ordem, ela consegue fazer a relação de conjunto de indivíduos. Mas ainda estamos dentro de modelos de lógica clássica, né? Nós temos as lógicas descritivas, que são fragmentos da lógica de primeira ordem.
nós temos as lógicas da teoria dos tipos, criada pelo Rousseau, né, o Bertrand Russell, que em seu Princípios da Matemática, que é uma extrapolação da ideia da lógica de segunda ordem. Entretanto, nós temos desde a metade do século XX modelos de lógicas não clássicas, né? E esses modelos de lógicas não clássicas representam que necessariamente eles não estão presos aos princípios da lógica aristotélica. Como exemplo, nós temos a lógica modal, que usa a semântica dos mundos possíveis, né? Temos a lógica intuicionista, que, por exemplo, não está presa ao princípio do terceiro excluído. Temos a lógica fuzzy e temos a lógica paraconsistente, onde o grande nome nesse modelo lógico é o professor Newton da Costa, que nos anos 60 foi o desenvolvedor praticamente dessa lógica, um dos cientistas mais citados internacionalmente. Inclusive tem o modelo do sistema CN, que vai de CN1 a CN ômega, que é o infinito, mas o fato é que o modelo da lógica paraconsistente, ele não depende do princípio da contradição. E não depender do princípio da contradição, abre uma realidade imensa de possibilidades para o que nós chamamos de quase-verdade. Ou seja, é possível ter dentro de um modelo lógico outras opções que tornam o modelo verdadeiro sem explodir o sistema, sem tornar o sistema inconsistente, né? Então, e esse modelo lógico, ele é plenamente aplicado à inteligência artificial. Se quem estiver nos acompanhando for alguém do direito, eu daria como exemplo os princípios constitucionais. Se você tem um princípio constitucional da liberdade de imprensa e um princípio constitucional da privacidade, quando esses dois conflitos entram em choque, você não vai afastar um princípio em detrimento do outro. Você vai fazer ali uma ponderação. Mediante o caso concreto, um princípio vai ter mais relevância, por exemplo, liberdade de imprensa frente à privacidade. Mas o princípio da privacidade não deixou de existir. Isso dialoga profundamente com o modelo da quase-verdade que está presente na lógica paraconsistente. E com todas essas questões que eu estou falando, nós temos também o modelo de lógicas plural. Bom, então a reflexão que eu quero convidá-los a fazer e participar delas é que na próxima terça-feira, das 19h10 às 20h50, eu vou estar ministrando para os meus alunos de tópicos avançados de computação, onde nesse semestre nós estamos trabalhando com o tema inovação e transformação digital como ferramenta de garantia de direitos fundamentais. Nós vamos ter a segunda aula de inteligência artificial. São alunos da computação e das engenharias que já tiveram um contato mais técnico com o conceito de IA. Então, na verdade, o que nós vamos estar fazendo é revisitando alguns fundamentos de inteligência artificial, e nesse passo de revisitar, nós vamos ali perpassar brevemente alguns conceitos dos modelos lógicos também, de forma muito, espero eu, didática, inteligível a qualquer pessoa, mesmo que não tenha uma bagagem matemática, computacional, que eu penso que ajuda a entender um pouquinho e aprofundar esses debates quando se fala, por exemplo, de transparência algorítmica, governança de algoritmo, né? Então é isso. Então deixo aqui o convite a todos que tiverem interesse, todos e todas, né, na próxima terça-feira, 19h10 às 20h50, especialmente esta aula, eu farei a transmissão dela online, e então quem tiver interesse, me procure aí nos meus contatos das redes sociais para que eu possa passar o link de acesso à aula. Um abraço e até breve.